Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela participação. Ainda sobre aquela influência gostosa, aquela ambiência de Santo Antônio de Pádua, que do dia, né, que comemoramos Santo Antônio de Pádua. Essa noite nós vamos tocar num ponto bem interessante, que também tem a ver com Santo Antônio de Pádua, porque Santo Antônio foi um exemplo muito grande para nós de muitas coisas. Foi quase que o Cristo na Terra novamente. Então ele resgatou muitas lições que o Cristo nos deixou. Então vamos ouvir a reflexão dessa noite e vamos tentar compreender e viver um pouco melhor. Deixa eu colocar aqui. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 127. Não conduzas o ultraje que alguém te atirou, desmoronando teu dia. Certamente, há pessoas que não simpatizam contigo e até te detestam. Mas, isto não é surpresa, porque te ocorre o mesmo em relação a outras. Este é um problema que os corações pacificados resolvem com facilidade, nunca valorizando ofensas, nem se importando com elas. Há um grande número de pessoas gradas e afetuosas que te cercam, que não é justo te agastares com aquelas, as que constituem exceção no teu caminho. Deixa no chão do esquecimento a ofensa que te dirigem e segue na direção do amor que te aguarda. Amém. Eu vou começar essa reflexão de trás para frente. Todos nós, sem exceção, tem pessoas que nos são simpáticas, das quais nós gostamos muito e que nós sabemos que gostam também da gente. Às vezes não tanto quanto nós gostamos delas, mas que gostam de nós. Tem apreço, tem carinho, tem interesse e sente algo especial. Também nós temos aquelas pessoas que não descem bem. São pessoas que vivem nos agredindo, nos machucando. São pessoas grosseiras, são pessoas chatas. É natural. Somos seres imperfeitos e ainda não conseguimos aquela posição de que nós nos sintamos bem perante qualquer pessoa. Faz parte do nosso caminho. A própria Joana coloca que também nós somos assim. Mas uma das coisas que eu vou falar uma experiência própria, né? Uma das coisas que me incomoda demais é quando eu estou ao lado de uma pessoa da qual eu quero bem, da qual eu gosto, e aquela pessoa não valoriza o sentimento que eu entrego a ela. Me incomoda não porque a pessoa esteja me ignorando, mas me incomoda a oportunidade que aquela pessoa está perdendo. Pessoas que vivem remoendo mágoas. Há pessoas que vivem remoendo problemas, são incapazes de olhar para o lado e valorizar mais as pequenas coisas, ou as vantagens, ou as alegrias, mas são capazes de pegar aquela situação ruim que acontece e valorizar demais aquilo. Há pessoas que
nós estamos conversando com ela. Olha, a vida é melhor, as coisas são melhores. Olha por esse ponto. Não, tá só batendo firme, que pra mim a vida é assim, porque eu sou assado, porque o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, porque nada dá certo. Então, se nós ficarmos fixados com esse pensamento, com essa sensação ruim dessas pessoas que nos maltratam, dessas situações que nos afligem, se nós ficarmos dando importância a isso, nossa vida se torna miserável. Nós não encontramos mais alegria em quase nada. Porque nós vivemos para isso. Não raro, essas pessoas, em um determinado ponto da vida, acontece um revés qualquer. Uma situação difícil. E aquela pessoa dá aquela oportunidade para aquela pessoa estancar e fala assim, caramba, eu tenho que mudar meu modo de pensar. Isso acontece muitas vezes, uma doença, uma situação grave na vida, pode ser de saúde, doença, né? De familiares, de situações financeiras, de situações pessoais, situações profissionais. Quantas pessoas eu já vi que estão no seu auge, vivendo bem, com um bom salário, uma boa vida, né? Patrimonial, e vem um revés e acaba com tudo. Ou então perde aquele emprego, perde aquela condição. São as provas que nos chegam para valorizarmos as coisas que nos importam, para valorizarmos aqueles que estão em torno de nós, aqueles que realmente nos amam, e não aqueles que estão só comungando conosco daquela situação boa que nós estamos vivendo naquele momento. Mas aqueles que realmente se importam, aqueles que realmente caminham conosco. É o momento de treinar a nossa fé, de robustecê-la, de torná-la uma fé mais inquebrantável. É aquele momento em que nós puxamos o freio, trazemos o carro de novo para a estrada, aprumamos as situações. O custo muitas vezes é alto, muito alto, mas são situações necessárias, às vezes até extremas, para nos conduzir novamente ao caminho correto. E há essas pessoas que, mesmo diante dessas situações, elas não se rendem. Continuam irascíveis, continuam tentando da mesma forma, do mesmo jeito, esperando as mesmas coisas, sendo que as situações mudaram completamente. E nós, ao lado delas, conversando, indicando, olha, vamos mudar, vamos pensar diferente, vamos fazer. A pessoa, não, tem que resolver, tem que fazer, tem. E entristece ao coração ver. Eu imagino, agora estou pensando, eu imagino os bons espíritos ao nosso lado, nos dando boas intuições, nos intuindo coisas maravilhosas, e nós ali insistindo ainda no erro. Eu imagino que eles fiquem também frustrados.
Tristes não ficam, tristes ficam sim pela oportunidade desperdiçada. Mas tristes conosco não ficam, ficam apenas frustrados por talvez poderem fazer ou serem feitas coisas diferentes e não fazem. Então, vamos agora voltar ao início. Texto. Não vamos nos entregar a essas situações. Se alguém nos ofende, se alguém nos machuca, se alguém num trabalho, né? Eu sempre coloco essa questão do trabalho, porque eu trabalho em uma grande escola. É uma das grandes escolas da vida. Não vamos deixar que essa pessoa estrague a nossa vida, o nosso dia, o nosso momento, a nossa situação. Não vamos deixar que aquelas picuinhas, aquelas situações de mau grado que acontecem, os eventos, eles nos tirem do nosso pensamento positivo. Lá no centro, eu já vi pessoas cheias de vontade de... Aí acontece um detalhezinho, um irmão fala alguma coisa fora do contexto, fala alguma coisa que machuca ou ofende. Pronto. Mais um tempo aquela pessoa está fora da casa, aborrecida, chateada, buscando outras casas e reclamando da casa e falando e não sei o quê, preso àquela situação única daquele irmão ou mesmo daquele grupinho que fez algo que para ele foi uma ofensa. E aquilo se arrasta por muito e muito tempo. Uma situação que poderia ter sido resolvida rapidamente, algo que poderia passar com uma simples conversa, um simples diálogo. Mas não. A coisa se arrasta e se leva para situações que chegam a ficar precárias de vez em quando. Porque algumas das pessoas voltam para casa em situação tão triste, não porque as outras casas não resolveram, não têm condição de resolver, nada disso. Todas as casas são igualmente capazes de resolver qualquer problema. Mas todas as casas são incapazes de resolver problemas que a própria pessoa não quer resolver. Pessoa não querendo resolver o problema. Então, a Joana nos diz que corações pacificados resolvem essas situações da maneira bem fácil. Mas o que ela quer dizer com corações pacificados? Quer dizer que nós vamos ter que virar santos para não pensar nisso? Não. Corações pacificados são aqueles corações que já compreendem essas contingências da vida, que é uma contingência. O coração pacificado já não leva essa ofensa, essa mágoa, essa situação para um lado radicalizado, no qual ela tem que ficar bolando estratégias para rebater, refutar. O coração pacificado, ele compreende que todos nós somos falhos. Todos nós estamos numa determinada situação que, para mim, determinado tema, determinado assunto, para mim já foi superado. Então, ou então, digo nem superado, porque quando a gente supera, a gente entende o problema. Mas que para mim não me incomoda, mas ele é incômodo demais para outras pessoas. E eu acabo tocando naqueles assuntos e acabo magoando pessoas quando eu toco naquele assunto. Então cabe também ao coração pacificado o entendimento de que existem coisas que
nós temos que tomar bastante cuidado para não magoar, nem ofender, nem prejudicar o próximo. Vamos jogar no lixo do esquecimento essas situações. E, como eu falei ali no início do texto não, da nossa conversa, vamos valorizar. Valorizar não é dar um preço, não. Valorizar é dar importância àquelas pessoas que estão ao nosso lado, que gostam de nós. Aquelas pessoas que chegam e têm uma simpatia por nós, que nos valorizam, que nos querem bem. E eu acredito que haverão muito mais pessoas que gostam da gente do que daquelas que não gostam. Se você não consegue enxergar as pessoas que não gostam de você, se elas são maiores em quantidade do que aquelas que gostam, está aí uma grande oportunidade de você mudar a sua forma de ser, de viver, de conquistar. Talvez não essas pessoas, porque já tem um certo ranço, um certo miasma, né? Aquelas dificuldades em relação a gente. Mas mudar e conseguir conquistar outras pessoas, que com o tempo essas rusgas serão resolvidas, mas temos que lutar brava e fortemente para não cair nessa situação de sermos eternos insatisfeitos. De que essas situações elas se tornem cada vez mais desgastantes, chatas. Então vamos levantar nossa autoestima, vamos entender que nós somos muito melhores do que aquilo que as pessoas acreditam que nós somos. E acreditar que nós somos melhores. Não que nós somos boas pessoas, maravilhosas, mas nós somos capazes, somos capazes de fazer muito melhor tudo aquilo que nós fazemos. Nós somos capazes de evoluir de uma maneira muito mais branda, muito mais tranquila do que nós imaginamos. Eu já vi muitas pessoas falando, eu tenho que apanhar muito para aprender. Não, acho que a gente tem que amar muito para poder aprender. Através do amor que é constante. Como eu coloquei no início lá da reunião, o nosso querido Santo Antônio, ele foi esfregado bastante nessa vida e ele ensinou que o amor ele é capaz de operar grandes milagres. Então, que essa semana que se inicia seja uma semana de muitos desafios, de mudanças pessoais, seja uma semana para começarmos a apertar o botão de apagar essas situações tão tristes. Nesse momento que você se encontra amargurado com alguém, eleva um pensamento positivo a Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia, que ame a nós, que nós possamos nos amar mais e que aquela pessoa que fez aquele desatino, ela possa um dia se encontrar consigo mesmo, se perdoar e viver melhor. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus e orar e agradecer por esses momentos tão importantes e, obviamente, agradecer por todos esses amigos que estão sempre ao nosso lado. Jesus, mestre amado e querido,
São essas lições que nós ouvimos que nos fazem guinar a vida. Nesse momento, penso nas pessoas que gostam tanto de mim, que dedicam parte do seu dia a querer estar comigo, querer falar comigo. Obrigado, Senhor, por essas pessoas. Abençoa-as com muita paz, com muita luz, com muito carinho. Dê a elas tudo aquilo que eu ainda não sou capaz de dar. Retribua esse grande amor. E, Senhor, a essas pessoas que ainda não compreendem o que fazem, que maltratam, que atrapalham, que buscam o conflito. Dê também a elas muito amor, Senhor, para que o teu amor possa transformá-las, para que elas um dia possam sentir a alegria que nós sentimos de ser amados, sentir a beleza da vida, experimentar todas as situações. As provas que nos cercam nos ensinam a irmos para os caminhos corretos, que nós possamos ser gratos a elas, que nós saibamos enfrentá-las com disposição, com vontade, que saibamos tirar de todas essas provas as lições exatas e corretas para que nunca mais venhamos a reincidir no erro. Obrigado, Senhor, por essas palavras tão gentis, por esses ensinamentos tão úteis e necessários. Que o Senhor abençoe a todos nós, nos cubra com seu manto de luz, nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.